Então, eu costumo dar esse exemplo. Se você pega uma música, vamos pensar uma sinfonia do Beethoven, vai. A gente bota um CD, não sei, usa mais hoje CD, agora é Spotify, né, hoje em dia, mas eu sou da época de CD, Você é até do vinil, vinil, sou da época de vinil. Eu também. A gente coloca lá para tocar, aí o que acontece? Vamos no vinil, vai. Aí eu pego, arranco o vinil fora, quebro o vinil, quebro a tocadora de vitrola. Vitrola. A pergunta é muito simples. Eu destruí a Nona Sinfonia de Beethoven? Lógico que não, né? Então, olhando isso aqui, essa premissa, podemos dizer que a nossa mente seria a Nona Sinfonia. E nosso cérebro, que toca, seria o vitrola, seria o disco de vinil que toca. Tá certo? Então, a mente, aí você está falando, bom, então a mente é uma criação humana, ele é resultante de todo um processo que acontece no nosso estado fisiológico, orgânico, né, e neurológico. Se eu perguntar a você, quem é você? Você vai assim, eu sou a Ale. Ah, tá bom, porque onde está escrito Ale? Eu vou abrir teu cérebro. Tchau, e abre. Eu vou procurando. Não tem nenhuma palavra escrito eu sou Ale. O que eu vou encontrar é 100 bilhões de neurônios. E tem 50 bilhões mais longo, com pouco conexões. E tem outros 50 bilhões, eles são mais curtinhos, e cheios de sinapses e tentáculos, que conectam entre eles. Aí eu não me contento, eu continuo procurando. Eu vou lá no convívio do cérebro, chama sinapse, e lá no meio tem um 0,00 milésimos segundos de impulsos elétricos. E monte de aminoácidos, polissacarídeos, a gente poder chamar tudo de neuropeptídeos, chama tudo de neurotransmissores, correndo por aí. Lá está escrito sou Ale. Então, uma memória, isso é uma memória? Exatamente, porque você sabe quem você é por causa da tua memória autobibliográfica escrito nessas sinapses. Tanto que existe uma doença, que é uma doença muito ruim, muito maldita, que eu acho, e muito doloroso, que é a doença Alzheimer, que se fala muito hoje. Que a desmilização, aquele conjunto desaparece. Então o sujeito esquece, a mulher esquece o filho, esquece a si próprio. Tudo que se aprendeu, você esquece, porque tudo que nós aprendemos, a gente escreve na memória autobiográfica, no córtex cerebral. Tanto que o sujeito esquece até a vergonha. E dá um vontade de fazer xixi, ele abaixa a calça e faz. Bom, então esqueceu até vergonha. Mas a vontade de fazer xixi, ele não esqueceu, né? Aquela sensação de urgência miccional, não. Então a sensação você escreve onde? Um camada um pouquinho mais baixo, chama hipotálamo. Onde você escreve toda a nossa memória implícita. Olha só. Então toda a sensação a gente grava lá na memória implícita. Você estava falando, né, de uma outra entrevista que vocês fizeram, de como as marcas que a gente tem de memória, elas precisam se ligar a palavras, né? Elas precisam se ligar a representações. Eu gosto desse termo porque as representações é um termo que ele expande só da palavra. A representação pode ser imagem, por exemplo, né? A gente dá representações para dar conta de coisas que a gente absorve de fora. Né? Então nós temos, digamos, um sistema, um aparato sensório perceptivo, né? Nós temos a visão, paladar, tato, nós interpretamos o mundo, absorvemos, mas além digamos, só do estímulo visual, só do estímulo sonoro das palavras e do que a gente vê escrito, a gente interpreta isso, a gente tem um papel de mediador entre as informações e o que a gente coloca para dentro. E nesse processo é que se forma a mente. A mente é uma coisa formada e uma coisa que está sempre em relação e que está sempre num processo dinâmico. Ela não é algo estático. Ela não, a mente é assim, a mente de uma pessoa é assim, sabe? Ela está sempre num processo de dinâmica, ela está sempre num processo de relação, sabe? Então, com isso, na barriga da mamãe, a gente já está aprendendo as coisas. Porque hoje, os obstetras falam assim, pô, pai, na minha época não tinha isso. Hoje fala assim, fala com teu filho ou com tua filha, segura a barriga, conversa com ele. Põe uma música. Põe uma música. Mesmo conselho para a mãe grávida, conversa com tua filha ou com teu filho. Porque ele está escutando tudo. Então, essa é uma memória implícita.
Então, mas essa memória, eu acabo trazendo ela para minha vida e impactando as minhas decisões ao longo da vida. Aí que nós estamos falando agora. Agora sim. Você imagina se você fosse esse gravidez assim, caiu no... Hoje tu está conversando, uma gravidez não desejado. Então a criança já vai na tua memória em sensação. O que a criança passa na sua sensação? De ser rejeitado. Abandono. Você imaginou? A criança nasce no momento em que o pai perdeu o emprego, a mãe está passando uma dificuldade. Então o que acontece? Ele vai nascer sob uma massinha, já vai gravar, eu até posso chamar de síndrome pós-traumático, né? Isso está gravado na memória implícita dele. Agora, memória implícita tem várias categorias, por exemplo, habilidade. 20 anos sem andar de bicicleta, eu te coloco em cima de 2 rodas, parava a chave, ameaça de queda, você conecta tudo e sai pedalando. 10 anos sem nadar, eu jogo você na água. Você bebeu o primeiro gole de água, você conecta tudo e sai se safando. Aí eu vou perguntar, como que foi? Você não lembra. Você lembra pequeno recorte que o carro morreu. Você ralou o carro. Você lembra pequeno recorte que o senhor bebeu água na piscina. Você lembra recorte que você caiu na bicicleta e ralou todo o joelho. Então você lembra pequenas cenas que são sensação marcando forte, você consegue relembrar, mas você não consegue narrar e descrever, como você está me perguntando, né? As representações que a gente dá para as nossas vivências, elas não só servem para a gente descrever as nossas vivências, para a gente poder comunicar para o outro, para a gente poder entender melhor o que elas foram, mas elas modificam o que são as vivências. Elas estão nessa interação. O jeito como a gente descreve alguma coisa, ele modifica aquela própria coisa no sentido mental, né? Não no sentido de, por exemplo, eu vou descrever essa parede, eu não vou modificar a parede quando eu estou descrevendo de que ela é branca, de que ela é lisa, de que ela tem, sei lá, uns 2,15 metros de altura, eu não vou alterar essas coisas. Agora, quando eu descrevo o que ela me causa, de emoção, de sentimento, o que ela me provoca, eu estou mudando essa experiência. Mas aí é o nome, sabe, que eu dei para essa experiência. Isso, a nomeação, né, que a gente chama, para a experiência. Olha só, o pai muito rigoroso, sabe? Daquele italiano, napolitano, aí o moleque fica tímido. Bom, é estudado, 40 anos depois ele foi promovido para ser diretor de marketing de uma agência de propaganda. Bom, ótimo. Assim ele foi promovido, entrou um novo CEO, o novo presidente da empresa, que foi transferindo a agência de Milão. Sabe aquele italiano raiz? Em 6 meses ele engordou 10 quilos, colesterol triglicérido por causa do chapéu, hipertenso, começa a ter refluxo, hernia de hiato, tá? E agora, com uma baita de enxaqueca, que tomando remédio não está passando. Aí o amigo dele, que é diretor financeiro, vai conversar com aquele chinês. Em 20 minutos de conversa, eu perguntei, vem cá, o teu chefe lembra quem, né? A narrativa é chefe, mas a sensação que é? É o pai. Exatamente. Com 5 anos, não podia contestar o pai. Com 45 anos, ele batia o chefe, né? Aí perguntei para o amigo dele, que era diretor financeiro da empresa, eu falei, você escuta, esse italiano é tão abusivo assim, né? Sabe o que me respondeu? Imagina, doutor João, o sujeito é boa gente, tu adora ele. Eu não sei porque o amigo dele, quase qual é o nome dele. Ele fica fazendo sempre time de contra. Então, na realidade, ele nem sabe por estar fazendo isso. Ele só sei que o cara não é agradável para ele. Quem faz isso é a memória implícita dele. Exatamente. Não é. Mas tem uma questão interessante aí nessa questão das emoções, que pode gerar doenças. A emoção em si, ela dura uma fração de segundos. E aí a pessoa fala, pô, mas como que eu passei o dia com raiva do fulano? Passei o dia triste por conta do que me aconteceu. Como é que ela dura uma fração de segundos? Porque ao ter o disparo dessa emoção, você percebe a emoção e isso te remete a histórias que você já viveu daquela emoção. E ao entrar em contato com essa memória, tem um novo disparo de uma emoção, porque o cérebro não diferencia o real do virtual. Você projeta algo na tua tela mental, vai disparar esse gatilho do sistema límbico para a produção de uma determinada emoção ali. Você pode passar o dia inteiro em cima dessa mesma emoção. Então a gente tem que aprender a quebrar esse ciclo, esse padrão de pensamento.